Olá, bem-vindo ao canal. Bora recordar Maria do Bairro. Esta foi a telenovela mexicana gravada em 1995, baseada na história escrita por Inés Rodena, a mesma autora de A Usurpadora e A Intrusa. Maria do Bairro foi exibida em mais de 180 países, dentre eles Portugal, e 4 vezes no Brasil, pelo SBT, nos anos de 1997, 1998, 2004 a 2005 e 2007 a 2008. A novela conta com Thalia e Fernando Colunga como protagonista e Tátia Cantoral como a principal antagonista da história. Vocês gostaram dessa novela? Ela era lindíssima, correto? Thalia estava impecável no seu papel. Ela realmente é uma ótima atriz, ela se doa inteiramente. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, isso ajuda muito o canal a crescer. E desde já, muito obrigada. Voltamos a recordar a história de amor da Maria com Luiz Fernando. Ai, que história linda, muito fofa, concordam? Maria é uma jovem humilde que vive com a madrinha Calcilda em um bairro pobre da cidade e trabalha como catadora de lixo para ajudar com as despesas em casa. No dia em que Maria faz 15 anos, Cacilda acaba falecendo. Antes de partir, Cacilda pede ao generoso padre Honório que Maria do Bairro não fique só. A pedido do religioso, Maria é acolhida na mansão do milionário Fernando de La Vega. Uma vez instalada na mansão, Maria é totalmente desprezada por Vitória, esposa de Fernando, e pelo filho mais velho do casal, Luiz Fernando, jovem, mega mimado, que acaba de sofrer uma grande decepção amorosa. Ele tenta dominar Maria, porém não consegue, então começa a seduzi-la com maldade, sem saber as consequências dessa relação. Luiz Fernando tem ao seu lado a louca e apaixonada Soraya Montenegro, uma mulher lindíssima, porém perversa, e que odeia de todas as formas Maria assim que a conhece. Obcecada por Luiz Fernando, Soraya fará de tudo para levá-lo ao altar. Ela é sobrinha de Vitória e conta com a ajuda dela para acabar com Maria do Bairro. Maria, sempre humilde, acaba conquistando a todos na mansão, com exceção de Soraya, que a odeia cada vez mais. Luiz Fernando e Maria estão completamente apaixonados, o que é estranho para Luiz, que só se aproximava das mulheres com intenções maldosas. Soraya, através de armações, o leva para a cama e finge que engravida e acaba obrigando ele a se casar com ela. Luiz Fernando a despreza quando casados. Enquanto isso, Maria recebe aulas de etiqueta e de alfabetização e consegue se aproximar de Vitória. Soraya, numa briga com um amante, acaba sofrendo um acidente e cai de um prédio. Soraya é dada como morta, deixando o caminho livre para que Luiz Fernando e Maria se casem. Após o casamento, o ciúme e o alcoolismo de Luiz se tornam insuportáveis e ele passa a desconfiar que Maria e seu irmão são amantes e que o filho que Maria espera é de seu irmão, a acusando de traição. Isso faz com que Luiz Fernando e Maria se separem. Maria sofreu muito com essa separação. Momentos antes de parir a criança, Maria recebe uma carta de Luiz Fernando, na qual ele pede o divórcio. Ela sai de casa desesperada e passa por momentos de loucura. A jovem dá à luz seu filho no hospital, sendo que ela nem sabe mais qual é o seu próprio nome, e foge desse hospital, pois queriam interná-la. Desorientada, vaga pelas ruas com o bebê no colo. Sem querer, ela acaba entregando o recém-nascido a Agripina, uma doceira que a encontra enlouquecida pelas ruas. Ela dá a criança e diz que o filho se chama Fernando e que ama o filho, mas ele não tem pai. E é melhor ele ficar longe da maldade da família de La Vega. Quando Maria volta a si,
já está sem seu filho, caída na rua, e lembra apenas que o entregou a uma mulher bondosa que conheceu. Agripina começa a criar a criança como se fosse seu filho, apesar de ir várias vezes de volta ao local para ver se encontrava a mulher para devolver a criança. Luiz Fernando acaba se arrependendo do que fez e nunca descobre que Maria deu a criança. Maria diz a ele que o filho deles morreu. Ela faz isso pois se ele dissesse que deu a criança, ele pediria o divórcio e ela não teria dinheiro para achar seu filho. Ele, pensando que o filho morreu, compensa o mal adotando uma recém-nascida chamada Tita, filha de Verônica, uma mulher que é obrigada pela mãe a deixar a filha no orfanato por ter sido mãe solteira. Penélope é a nova contratada dos de la Vega. Ela cuidará de Tita e se intrometerá no casamento de Maria e Luiz Fernando. Os anos se passam, exatamente 7 anos, e Maria não tem mais nenhuma notícia sobre o filho que abandonou num momento de loucura. Porém, nunca perdeu as esperanças de um dia reencontrá-lo. Ela se dedica apenas a isso, afastando-se de Luiz Fernando e o aproximando cada vez mais de Penélope. Os dois têm um caso que logo é descoberto e perdoado por Maria. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Soraya, que todos julgam estar morta, sobreviveu ao acidente, está tramando sua vingança e fazendo seu tratamento de saúde com o médico Dr. Mejia. Mais 10 anos se passam. Nando é o filho perdido de Maria. Ele vive com a suposta mãe Agripina, numa vila pobre da cidade. Maria ainda está à procura do filho e tem de guardar o segredo de que não é a verdadeira mãe de Tita. Maria acaba reencontrando Nando e descobre por acaso que é seu filho. Assim, Maria começa a sustentá-lo e ajuda Agripina na criação do filho, porém não conta nada a ele. Tita acha que Nando é amante da mãe. É quando Tita descobre toda a verdade e descobre que sua mãe é professora de inglês, Verônica. Tita fica muito emocionada e confusa, mas a perdoa. Logo depois, Nando também descobre que é filho de Maria. Soraya está completamente recuperada e planeja sua vingança. Ela se casa com o viúvo Oscar, pai de Alicia, uma menina de cadeira de rodas. Ela planeja e executa a morte do marido. Herda toda a fortuna, porém, pelo testamento, é obrigada a trazer Alicia consigo. Luiz Fernando é o último a descobrir a verdade. E Nando, ao lado da mãe de criação Agripina, vem morar na mansão de La Vega. Soraya retorna, milionária e disposta a se vingar de Maria do bairro e dos de La Vega. Ela se instala com Alicia e sua preceptora Esperança numa mansão e decide que os filhos de Maria serão seu alvo de vingança contra os de La Vega. Porém, Maria do bairro fará de tudo para impedir que Soraya faça algum mal aos seus filhos. A princípio, Soraya se mostra arrependida por tudo que fez, tentando convencer a família ao mesmo tempo que conhece Nandinho, usando-o como instrumento de vingança. Apesar de usá-lo com esse propósito, mais tarde aparenta gostar de verdade do mesmo. Porém, Nandinho descobre suas armações e acaba com tudo, disposto a livrar a Alicia das garras da vilã. Ao descobrir que Nandinho e Alicia estão juntos, Soraya os agride e revela sua verdadeira face perante a justiça. Soraya é presa tentando fugir do país e sofre nos primeiros dias na penitenciária. No dia do julgamento, a vilã é inocentada, provocando o desespero de todos. Com isso, ela jura concluir sua vingança. Soraya mata Mejia, sem deixar pista de sua morte, e algum tempo depois reencontra sua mãe, Calista, antiga empregada da família. Enquanto isso, Maria teme o pior e, com a ajuda de Esperança, consegue tirar Alicia das garras de Soraya. Soraya tira fotos sensuais com Luiz Fernando e manda para Maria, que fica chocada e decide romper com o marido. Calista entra na casa de Soraya, sofre um acidente quando a megera a empurra de propósito, pois sempre odiou a mãe, e morre. Soraya então coloca em cena outro de seus planos diabólicos. Coloca Maria do bairro atrás das grades. Inicialmente, Nandinho é acusado pelo crime, mas para salvar o filho da prisão, Maria assume por amor ao filho ter matado Calista e é presa e condenada. Soraya aparece na cadeia e afirma ter vencido. Ao ser transferida para uma penitenciária feminina, onde ficam as presidiárias mais perigosas, Maria reencontra Penélope e outro pesadelo começa. Penélope
arma vários conflitos com as intentas para se vingar de Maria. Soraya recupera Alicia e a atormenta com tarântulas, mas Esperança a ameaça dizendo denunciá-la à polícia por seus crimes e a morte de Oscar. Penélope é desmascarada por carcereiras e é colocada na solitária jurando se vingar. Algum tempo depois, a cadeia pega fogo e Maria, sempre bondosa e sem maldade no coração, salva Penélope do incêndio e, consequentemente, desaparece nas chamas. Com isso, todos são informados de que sua morte foi inevitável. Soraya comemora o grande triunfo. Porém, Maria, desmemoriada e mendigando nas ruas, é encontrada por um médico que a ajuda. A polícia descobre que Soraya matou Megia, seu amante, ao encontrar uma carta que ele escreveu que revelava todos os seus crimes. Soraya foge da polícia e reencontra Maria, que não a reconhece pela falta de memória. Soraya decide então matá-la, mas Maria consegue fugir com medo de Soraya, mesmo sem a reconhecer. A família reencontra Maria, para a felicidade de todos. Porém, Soraya se disfarça de enfermeira e diz a Gonzalo, homem apaixonado por Maria, que irá matá-la. Após uma discussão, Soraya sequestra Maria e a empurra. Maria bate a cabeça e desmaia. Ao acordar, Maria se lembra de tudo e Soraya confessa seus crimes chorando, completamente enlouquecida. Ela joga álcool ao redor de uma casa, mas o álcool também cai nela. A empregada de Soraya revela onde a patroa está e Luiz Fernando invade a cabana. Soraya joga um palito de fósforo no chão e propaga o fogo. Luiz Fernando salva Maria, que sua infinita bondade e misericórdia tenta salvar Soraya, que fica presa entre as chamas. Soraya jura vingança, porém acaba morrendo carbonizada. Meses depois, após melhorar o impacto de todos os acontecimentos em suas vidas, Luiz Fernando e Maria comemoram felizes a vida nova com seus filhos. Maria revela estar novamente grávida. Luiz Fernando e Maria, ao final, juram amor eterno e se beijam. E aí, pessoal? A história realmente é muito linda. Maria teve vários obstáculos para, por fim, ficar com seu grande amor e viver o seu feliz para sempre.